Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que assiste a gente neste momento. Estamos ao vivo agora, mas esse programa vai ficar gravado. Muito feliz de estar iniciando mais uma edição desse podcast mais gostoso do Forrozinho de Brasília. Esse podcast é nosso, que se origina na festa. Esse forró é nosso, que vamos ter hoje à noite, logo mais tarde, com a presença ilustre dessa minha querida que está aqui do meu lado, DJ Paty Nascimento. Dá um alô pra galera aí, DJ. Oi, galera. Tô muito feliz de estar aqui com você, Chico. Obrigada. Obrigado você pela presença, Paty. Então, lembrando, mais tarde estaremos ao vivo, a partir das 21 horas, no Clube dos Oficiais dos Bombeiros, com um aulão de Carol e Lude e DJ Paty Nascimento, nesse que é o mês das mulheres, que, apesar de ser um mês para comemorar, é um mês para enfatizar diversas lutas por igualdade, né, por equidade de gêneros que a gente ainda tem na nossa sociedade. E, inclusive, é um assunto que a Nanda pediu pra gente tratar aqui, né, Paty? Antes da gente começar em como você começou no forró, a gente vai chegar lá, mas você, como mulher DJ, deve enfrentar uma barra bem pesada aí, principalmente no trato, né, técnico com as equipes, quando você chega nos eventos, que tem que montar o setup para tocar. Conta um pouquinho como é essa relação, assim, de ser mulher DJ num mundo onde o homem que comanda as coisas, que é um mundo machista que a gente vive hoje, né? Como é que é isso? É um grande desafio, né? Além de toda a questão dos volumes, né? Das coisas que a gente tem que levar, no caso os discos, os equipamentos todos e tal. Rola muita coisa, né? A questão do cachê ser diferenciado, a questão de não ter a confiança no trabalho, porque é uma mulher. Será que ela vai conseguir? Será que ela vai realmente tocar as músicas certas, né? As músicas que a galera gosta. Então, rola muita coisa, assim, né? Mas a gente tem que cada vez mais ir e fazer acontecer para mostrar que a gente pode fazer da mesma forma que um homem. Tanto seja carregar os discos, carregar os equipamentos, fazer a pista dançar, a gente tem que mostrar que a gente está na mesma linha, né? Na mesma comunicação, assim, com o público. Independente se é homem ou se é mulher, a gente consegue fazer também. Né? E se for pensar no raciocínio da galera que critica esse tipo de coisa, a mulher tem muito mais tato nesse sentido do que o homem, né? Na cabeça deles, veja bem, gente, não estou falando que é isso, mas na cabeça desse mesmo pessoal que critica a mulher ser DJ, você tem essa coisa dela ser mais sensível na conexão com as pessoas. Então, em teoria, mesmo na cabeça deles, funcionaria até melhor, né, essa conexão. Né? Exatamente. Rolou uma situação num evento uma vez que foi muito engraçado. Era um DJ que é muito querido no circuito? No circuito e no estado que eu estava. Eu não estava em São Paulo, nem em BH, nem em Minas, né? E eu ia tocar depois dele num evento, era assim, 1h da tarde, tava todo mundo naquela, né, naquela energia com o baile dele. Eu falei, agora é a hora. E aí eu fui e toquei, e ele toca uma linha um pouco diferente da minha, mas eu falei, eu vou manter um pouco mais ou menos o que ele tá, e depois eu vou fazendo a minha parte, né? E eu lembro que quando eu terminei de tocar, chegou um cara em mim e falou, eu duvidei de você. Eu falei, ela não vai conseguir, não. Imagina, depois de um baile desse, ela não vai conseguir, não. E você provou pra mim que você conseguiu. Eu falei, que bom que você estava errado. Eu fiz assim pra ele. E ele admitiu. Então, rola muito isso, né? Assim, é uma mulher. Mas esse DJ eu gosto mais. Será que esse próximo DJ, essa DJ vai conseguir fazer isso, né? E eu consegui fazer ele se frustrar no pensamento dele, ainda bem. Fica de lição aí, viu, gente? Elas podem fazer tudo que a gente faz e melhor. Cuidado, corre atrás. E então, voltando agora pro início, como é que você começou com esse lance? Primeiro o forró chegou primeiro que o DJ em você, né? Sim. Como é que você começou no forró, então? O forró foi quando eu comecei a fazer aula de dança, né? Eu tinha terminado um relacionamento, queria dançar, ele não gostava, e eu falei, agora é a hora. E aí eu fui, e um amigo meu me indicou uma aula só que de samba rock, na época, que era um amigo dele que dava, era na garagem, era uma coisa bem formal, assim, bem simples, assim, né? Aí pagava por aula e tal, e eu comecei a ir. Só que no final da aula ele dava 2 forrozinhos, porque ele gostava. Aí eu abandonei o samba rock e nunca mais rapidamente, voltei. né? Depois conheceu aí o baile, era o contrário, eu chegava na aula de samba rock pedindo forró. Eu sei que depois ele começou a dar aula de forró, e aí eu comecei a frequentar, e aí nunca mais parei. Isso foi quando? Você lembra?
Comecei mesmo 2009, 2010, mas que eu engatei no forró direto mesmo foi a partir de 2012. Que eu falei, eu nunca mais vou sair daqui. Mesmo, Nunca daquela, mais. E nunca de carteirinha, mais. né? E eu era daquelas, assim, doente mesmo. Onde é que você ia lá em São Paulo? Forrozinhos Comecei que você no lembra? Remeleixo, né? Remeleixo já. é a casa do forrozeiro. E aí nunca mais saí. Era assim, tem um evento, é mês que vem, eu vou. Eu ia. Já marcava. No primeiro ano eu queria ir pra Itaúnas, assim, simples, né? Eu achava que conseguiria. No primeiro ano eu não consegui, mas eu fui já algumas vezes. E aí eu lembro que eu queria ir em todos os eventos, tudo que aparecia, eu queria estar lá, entrei de cabeça mesmo e nunca mais parei. Você lembra os realmente. artistas que estavam tocando na época, assim? Só pra gente fazer um paralelo. Na época, no Sucesso, Remeleixo, que tocava assim direto, era o Trio Bastião, que era a antiga formação. A primeira formação que foi, eles ganharam o festival, agora eu não vou lembrar se eles ganharam, mas eles foram. Não lembro, mas eles ficaram tocavam... bem, eles foram bem no festival, fizeram super sucesso depois do festival. Acho que eles ganharam, sim. Era toda semana. Na época também era Raízes do Sertão. Eu lembro do Rogerinho. Banda daqui, inclusive. O Rogerinho incorporava o mestrezinho, assim, que eu que não via o show do mestrezinho, eu falei, o mestrezinho tá aqui. O Rogerinho tá encenando ele todinho. Eu lembro dele movimentar eu achava lindo aquilo, assim, eu fiquei alucinada, porque ele conseguia, na música, assim, conseguia fazer todo mundo fazer a coreografia que ele queria e era muito legal, assim, muito louco. O mestrezinho eu peguei, quando comecei, eu não tive o mestrezinho essa foi o grande cara, assim, que veio depois que eu comecei, né? E no DJ, como é que você chegou nessa de ser DJ de forró, colecionadora de disco? Aí volta um pouco, né? Porque eu sou das antigas, né? Eu sou do disco. Então, já desde sempre. Antes do forró você já colecionava disco? Desde criança, né? As músicas na época que eu era criança era disco, não tinha CD ainda. E entreguei minha idade, né? Então, eu já tinha disco em casa, eu já colecionava, eu já tinha dos meus irmãos e fui guardando aquilo e fui levando com a vida. Assim, eu não queria desfazer, ao contrário, eu cuidava muito bem do som, que é o que eu tenho até hoje, inclusive, né? A minha irmã me deu depois. E aí, com essa parada dos discos, eu comecei a ir no forró e eu descobri que faziam bailes com disco. E eu achava aquilo louco. E foi bem na época que começou os Ratos, né? Eu fui no primeiro evento que eles fizeram. No primeiro, que era Forró dos Ratos ainda, que era a antiga formação com o Tobias e tal. E eu ficava assim, olhando e falava, gente, eles estão com disco, eles trazem os discos de casa e a galera dança e assim, aquela maravilha, né? Eu ficava encantada com aquilo. E aí, com o tempo, eu falei, eu vou comprar disco de forró, porque de forró eu não tinha, né? Na minha casa era mais rock, era mais infantis e tal. E comecei, aí todo baile eu saía com um disco embaixo do braço, todo baile. E aí foi quando eu recebi o convite do Tobias, né? Ele falou, não, vem aqui, você tem que aprender e tal. E o Nando e o Michael eu não conhecia muito na época, mas eles não vêm e tal. E aí eu comecei aí, o baile começava às 7, eu comecei a chegar às 6h30. E ficava fazendo aí não tinha ninguém. Aí ele me mostrava como fazia e aquela coisa, você põe o disco assim, põe aqui, aí aqui você regula o som e tal, no mixer. E aí começou aí começou a esticar, e o pessoal começou a chegar cedo pra me ver tocar. Que legal. Assim, foi uma coisa muito louca, foi uma coisa de 3 meses só. E nunca mais também parei, isso foi a gente começou em maio de 2017. Tobias que esteve aí com a gente no último Esse Forró é Nosso, grande abraço, DJ Tobias, mandou um set bem legal. Super legal, ele tinha um trabalho com o pessoal do Ó do Forró, com o Zabumbeiro, estava fazendo workshop de musicalidade e tal, e aí ele veio acompanhar o menino do Ó do Forró, como é que é o nome dele mesmo, gente? O Adam, isso. E aí ele fez a noite anterior com a gente lá, foi super legal, gostei muito, parabéns, Tobias, queridão, já conheci ele antes, claro, mas ele veio já com os Ratos aqui também, né? Então, grande abraço, foi um ótimo show, foi bem legal, é bem legal essa... Né, a gente conseguir fazer esse intercâmbio, né? Assim, o Xereléu já esteve aqui com a gente, que é uma referência desde a época que você começa no forró, ele já é uma referência, né, dos DJs e tal. E até hoje tá aí, fez um super show lá pra gente, bem legal. E aí você desde então tá tocando em todas as festas, assim, não em todas, mas está sempre no circuito de São Paulo, BH. Sim. E agora você está morando em BH, né? Como é que é o mercado, assim, São Paulo e BH? Você sente alguma diferença entre um e outro? Qual a diferença? Não. São Paulo, o baile de forró em vinil em São Paulo é praticamente uma obrigação.
Você pode até ter um notebook, uma controladora, mas assim, 100% do público Prefere é o baile em vinil. Baile em vinil. E BH já é o contrário. A galera gosta muito de modinha lá, né? Gosta das coisas mais, assim, vamos dizer, mais nova. atuais, mais contemporâneas. O público, eu vejo que o público de vinil, ele é restrito e agora que está começando a ser incorporado mais vinil. E está começando a ter mais baile de vinil lá. Eu toquei em alguns lá com os meninos. E lá não tem mulher no vinil, né? São Paulo já tem. Já, né? Quando eu comecei já tinha a Jade, né? Mas ela tinha feito uma parada, uma época. E agora já tem a Pan, tem a Dani. Então já tem mais meninas e no vinil, né? Já BH não, né? BH não tem ninguém. Agora tem... Tem a Nath que faz na controladora, né? a Nath na controladora. O show dela, gosto. Eu tentei convencer ela a fazer vinil, mas ela ainda não aceitou. Não pilhou, não, né? É importante, eu acho, né? Eu acho que até se você for pensar assim, quando você pensa numa execução mais alto nível de DJ, excluindo o ritmo, o cara tá no vinil, pode até estar no vinil digital, operando músicas que são do computador, mas a operação é feita no vinil, né? Então, assim, o tato, né? Mesmo hoje a gente tem, para quem acompanha, você deve acompanhar, tem a Phaser, né? Que é uma canetinha que você bota no meio do vinil, ela via Bluetooth detecta que o vinil tá girando, você não precisa nem mais dar agulha no disco. Mas o disco precisa ainda girando lá para você poder ter o feeling, ter o tato, ter o lance do balanço, que é quase um instrumento, né, que a gente está operando, principalmente na virada ali, quando você está construindo aquelas composições das viradas, é um instrumento, você tem que estar no ritmo. Sim. E o forró, o ritmo é difícil para fazer mixagem, né? Quando a gente pensa em DJ, você pensa no 4x4, né? As eletrônicas, eu estava estudando outro dia, a eletrônica, cada uma tem o seu BPM. Se tá fora do BPM é outro tipo de música, não é techno house, não, é outro, porque o BPM é mais lento, é mais rápido, sabe? Então, assim, no forró não tem o mesmo BPM nunca, nem na música que bate o mesmo compasso, bate um BPM diferente. Então, assim, porque tem outros instrumentos e aí o eletrônico não consegue identificar. Então, assim, pra gente é bem no feeling mesmo do lance da música, da passagem, né? De você estar ali. E aí eu já entro nessa pergunta, como é que você monta o set na hora de você estar se preparando por um baile, assim, se preparando para um show igual hoje à noite, por exemplo, vai fazer um show lá com a gente. Qual é a sua linha de criação da escolha daquelas músicas, assim? Então, na verdade, eu nunca preparo o set... Montadinho. Nunca. Eu também nunca. não. Eu não consigo. Eu admiro quem consegue, porque eu não consigo. Porque toda vez que eu chego lá, eu quero fazer outra coisa. Aí eu parei de montar set. Acaba não dando muito certo, o assim, pra mim. Outro, eu sou muito do público. E o público muda muito, né? Eu já toquei na Bahia, já toquei no Sul, já toquei aqui em Minas, já toquei em São Paulo. Então, assim, no Rio... É completamente diferente cada público de cada lugar. Então não adianta, para mim, né, eu não consigo fazer esse tipo de seleção. O que eu faço é algumas combinações, que aí basicamente elas ficam, quando eu coloco, fica mais ou menos que parecido. Então, se eu estou no instrumental, eu tenho aquela linha de instrumental e acaba meio que fazendo ali uma sequenciazinha. Mas não que eu vou começar com instrumental. Eu amo instrumental. Se deixar, eu só toco instrumental o baile todo. Mas se eu chegar lá e não tiver esse público, o público querer outro tipo de som, então eu tenho que estar preparada para isso. E se eu chego, por exemplo, vamos supor hoje, você começa tocando, você vai fazer a sua linha. Eu gosto sempre de chegar cedo no baile também, eu sempre tento fazer isso. Aí eu vejo a linha de quem está tocando antes de mim, qual é a resposta do público. E aí eu me baseio no que eu vou fazer, como que eu vou começar. E de uma forma também que mostre, assim, que eu tô começando a tocar, né? Ter a minha identidade no início. Então eu sempre tenho uma música, eu tenho umas 5, 6 músicas características, assim, que eu gosto de começar. E aí que depende por onde eu vou. Então o que eu diria para você, assim, eu tenho pequenos sets, né? Pequenos blocos dentro do meu set. Aí eu vou encaixando conforme o público vai gostando. Porque, por exemplo, se eu chego com um shot, na Bahia ninguém dança. E se eu chego aqui só com os balanços, ninguém dança. Porque aqui o pessoal gosta mais de um shotzinho, um baiãozinho. Então a gente tem que saber mais ou menos o que o público daquela região gosta e ver como que tá a resposta no baile, né? Eu vou muito pelo público. É engraçado, né? A gente cada vez que a gente toca para pessoas mais forrozeiras, menos shots
acabam entrando, porque a galera quer mais dançar, Isso. quer mais, né? Mas eu acho que é importante a gente tocar o shot. Eu acho que uma coisa que os DJs pararam de tocar é o arrasta-pé, que na Sim. época que eu comecei no forró, sempre tinha um momentozinho do arrasta-pé, até as bandas também, sempre tinha aquele momento que eles faziam um arrasta-pé, umas 3 musiquinhas, né? E hoje você praticamente não vê DJ nem banda. A banda às vezes toca alguma coisa, mas o DJ mesmo praticamente não ouço mais o arrastapé. Eu até tenho uns mais lentinhos que eu gosto de tocar, de vez em quando eu toco. Mas o próprio salão recebe menos um arrastapé do que qualquer outros estilos que a gente tem ali, né? O público, né? O próprio salão dá uma recuada, assim, nem todo mundo dança. Você já vê abrir aquele espaço. Então, assim, aí a gente acaba ficando preso, que a gente tem que fazer a pista. E se a pista não dança, então a gente acaba deixando um pouquinho de lado, apesar de gostar de tocar aquelas músicas, né? Que é um pouquinho também o que a gente fala, já falou aqui em alguns outros podcasts, que o forró acaba tendo um paradoxo dentro dele mesmo, né? Assim, quanto maior fica, menos essa relação que a gente tem de ser o meu forrozinho, a gente tem, porque ele tá muito grande, mas a gente quer que chegue a mais pessoas. Sim. Mas aí vem aquela galera que não é forrozeira, a gente fica incomodado, porque tem uma pessoa que não sabe dançar no forró e tal. Então, assim, o forró tem esse paradoxo meio natural dele, né? Assim, então, eu acho que ele tá encontrando, eu acho, o caminho para sair um pouco de ser grande, mas também ser o jeito que a gente gosta, né? Assim. Eu acho que o forró ele é muito acolhedor. Então, por mais que tenha essa questão de ele não é do forró, mas o que eu vou fazer para ele ser do forró? Eu tenho que atrair essa pessoa e ela tem, assim, eu quero que ela goste de forró. Então, se eu tô vendo que eu toquei uma música que teve dificuldade de dançar, algumas pessoas ficaram meio assim, então o que eu vou fazer? Já vou tentar colocar uma outra. Aí o que você coloca? Aquelas clássicas. Porque a clássica não tem erro. Luiz Gonzaga, não tem erro. E aí a pessoa se sente acolhida. Então, se a pessoa se sentir acolhida, automaticamente ela vai pesquisar, vai gostar do som e vai chegar num ponto em que ela vai conseguir ouvir outros sons e vai se adaptar bem. Vai entender, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei no forró universitário. Não tem toda a nossa geração acabou começando por aí, né? E hoje, assim, eu toco, quando eu toco na controladora, né? Que às vezes eu faço uns bailes na controladora, eu também levo, mas assim, eu vou mais com cautela, porque eu já tô numa outra linha agora, né? A minha discotecagem é uma outra linha, mas eu sempre acredito que a gente tem que atender. Tanto que tem aquela questão de, não peça música ao DJ. Eu acho isso muito... tem que tomar muito cuidado com isso, porque por mais que às vezes não... acaba atrapalhando um pouco, às vezes a pessoa quer se sentir dentro do meio, né? Uma vez eu estava em São Paulo e nos baiãozinhos, né, nos sons ali paulista, que a galera adora dançar, chegou um rapaz para mim de Minas e falou, olha, eu sei que paulista não gosta muito, mas você não tocaria um shot? Falei, toco, você só espera um pouquinho, porque eu tava no balanço. Falei, como é que eu vou parar num shot agora? Você segura um pouquinho. Um pedido razoável, né? Toca um shot, não é toca aquela que eu quero. Não, ele foi... Tem no Spotify, procura aí no Spotify, bota o fone, ouve aí. Não, foi um pedido sutil. Então, assim, esses tipos de pedidos, assim, eu tento atender, né? E eu lembro que eu fui, pedi pra ele esperar, eu sei que eu toquei acho que uns 2 shots, ele foi lá, me agradeceu e ficou todo feliz. Então, assim, aquilo pra mim é o importante. Eu quero que a pessoa que saiu de casa fique feliz, né? Não, e também ninguém parou pra reclamar também. Não é uma coisa assim, tocou shot, meu Deus. Eu adoro shot de duplo sentido, adoro arrumar uns que... Porque tem uns que não dá, né? Tem uns que passam um pouco do ponto, mas tem uns que são legais, são divertidos, são... Né? Engraçados, e eu gosto, eu acabo tocando vários, assim, shotzinho, mas realmente... quanto mais forrozeiro, mais distante vai ficando disso, mas faz parte, eu acho. Por isso que eu acho que as bandas tocando tudo, né, acabam conseguindo entregar um pouco isso, e a gente tem que também tentar ver esse lado, né, assim, que é um pouco do que eu faço quando eu tô na controladora, que é tocar um pouco do set mais novo. Eu não costumo na controladora tocar vinil. Porque eu acho que o vinil eu tenho vinil. Então, se eu quiser tocar o vinil, eu vou tocar no vinil. Se é pra tocar na controladora, é tocar as coisas novas mesmo, tocar as bandas novas. E, infelizmente, assim, antigamente não tinha, né, o material suficiente. Hoje já tem. Hoje a galera já produziu música suficiente para você fazer vários sets só com música nova boa. Boa, Só boa. Não tô falando de música ruim, não.
Eu não toco. As músicas que eu acho ruim, eu não toco pra agradar, não. Se é ruim, Sim. eu não toco. É uma linha bem, assim, clara pra mim, que se eu não gosto, não vai entrar no Sim. meu set. Por mais que as pessoas gostem, entendeu? Eu sinto muito. Tem que... Eu não você tem a gosto, sua... Mas eu sinto que, ó, Tati quer participar. Gente, temos uma participação que vocês não vão ver, mas vão ouvir. Ela tá ali atrás do vidro, na produção da live. Tatia, bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Primeiro, mandar um abraço pro nosso amigo Xeleléu. Xeleléu tá assistindo. Grande abraço, Xeleléu, queridão. Também o Beijo, Xeleléu. mentor da Paty tá aí na área também. Tobias, DJ olha mestre, aí, que grande. honra. E a nossa outra produtora, Nanda, também mandou uma pergunta. Ela quer saber se a Paty já passou algum perrengue nos rolês aí, tocando. Se ela tem alguma história inusitada para contar pra gente. Olha, não sei se é inusitada, mas perrengue a gente sempre... Isso é A comum. a gente sempre faz alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa. Já teve vários, já teve quase que eu queimei um mixer uma vez e não era meu. Já teve agulha que não funcionou, já teve picape que parou. Uma vez tocando na controladora, o notebook parou. A sorte é que eu tinha as músicas no celular, então... Aí Botou no foi muito P2 engraçado. ali. Essa cena foi engraçada. Eu coloquei o celular e aí eu falei, meu Deus, liga o computador. E eu fiquei lá na minha oração. E o computador, meia hora lá, nem aí. E o pessoal dançando, dançando. Aí chegou um cara lá e falou, nossa, muito boa essa. Eu falei, que bom que você tá curtindo. Tu escolhi a dedo. E tava no set do celular, porque não tinha muito o que fazer. E eu precisava fazer funcionar o baile, né? Mas teve várias situações, assim, que... Aí a gente acaba aprendendo, né? Esses dias eu fui tocar também, a gente teve um problema com cabo, então sempre tem um cabo na bolsa extra, sempre, se der, a gente pede uma picape emprestada extra, porque se for um evento... Teve um evento grande que eu pedi e foram as picapes que me salvaram, porque as minhas deram problema. Então a gente sempre tenta ter uma carta na manga, assim, né? Mas essas coisas, assim, sempre acontecem. O meu backup dos vitrola é a controladora. Já falei, não dá pra ter 4 vitrola cara, não, cara. Vitrola é muito caro, né? Fora o peso pra carregar, né? O Matheus tá aqui, o esposo da Paty, falando que o problema também é carregar 4 vitrola, imagina. Se 2 já é uma barra, imagina 4. Não, é muita coisa mesmo. Aí eu levo a controladora. O meu backup das vitrolas é a controladora. Tá sempre junto, eu levo junto, porque é só uma bag a mais, né? O computador normalmente tá comigo mesmo. Também é só uma mochila a mais, então é tranquilo. Então o backup é isso. Eu até tenho agulha de backup, mas não dá pra ter mixer. É a picape. Eu não consigo. Eu tive... Na verdade, quando acontecia muito essas coisas, a gente até falou no começo, né, sobre as dificuldades de mulheres, eu também não posso reclamar muito dessa parte, porque muitos amigos homens... lá em São Paulo, todos que me ajudaram foram homens. E eles sempre tinham essa mão amiga para ajudar. Então, às vezes, dava algum problema no mix. Não, tô levando aí para você. Aí ele tava no baile do lado e eu nem lembro como. Eu sei que ele conseguiu aparecer com o mixer lá. E a gente colocou e funcionou. Então, eu tive muita ajuda nessa questão, né? Não era nem, às vezes, backup meu. Era backup de alguém que eu sabia que podia contar, né? Não, é que a gente tem os amigos também. O Pedregulho já quase teve que me ajudar, mas... A gente resolveu, foi um dia, cara, inclusive essa história, não sei se a gente já contou aqui no podcast, mas a gente estava fazendo lá, uma das primeiras vezes, né, que a gente estava fazendo lá no Clube dos Oficiais dos Bombeiros, e a gente estava quase terminando de montar 8 horas da noite, a gente ia ter banda, inclusive, no dia, né, tava com som montando lá, e aí deu um pico de luz, e aí voltou a luz, mas voltou a luz meia fase. E não sei se vocês já viram luz a meia fase, ela parece que está funcionando, mas não tá. Ela liga as luzes, o que precisa de pouca energia, funciona. E o que precisa de muita, não. Então, assim, você parece que tá com energia e você, voltou, beleza, vamos lá. Aí eu liguei as vitrolas, Aí o primeiro, né, achando que tinha estragado no pico de luz e tinha estragado as vitrolas. O mixer também não ligava. Aí a gente... demorou, mas percebeu que estava sem energia, era só meia fase, então as lâmpadas ligavam, mas nada mais funcionava, e a galera chegando pra festa, e a gente, cara, sem energia. A gente tem um pessoal que a gente até falou hoje mais cedo, que faz aquela festa no domingo ao ar livre, num espaço público, né, e eles têm um gerador para isso. A gente lembrou deles, ligou, Thiago, me ajuda, salva aí, traz o gerador. Eles levaram lá o gerador, a gente ligou o gerador lá atrás, desligou o que dava para desligar, né? Iluminação da festa, desligou tudo, deixou só as caixas de som, só a vitrola, a mesa de som da banda, né?
E ninguém percebeu. A galera não percebeu que Não, a gente e estava aí sem ficou no energia. escurinho ainda, que parecia que tava mais aconchegante ainda, né? Não perceberam Era que o faltou clima. luz, cara. Impressionante. Foi desesperador esse dia. Obrigado, pessoal do Pôr do Sol. O Thiagão salvou a gente aí. A gente, inclusive, mantém o gerador indo lá. Não tira nem do carro, mas deixa o gerador lá. Dá uma ajuda de custo para ele levar. Deixa o gerador lá, porque se precisar, a gente já liga ele. Estamos falando da capital do Brasil. E o clube é nada mais, nada menos que uns 2 quilômetros da casa do presidente. Porque, né, ali é a área central. Se você fizer uma linha reta, é, sei lá, 2 quilômetros da casa do presidente. Faltou luz, assim, a noite inteira. Não voltou a luz. A gente fez o baile inteiro no gerador, não voltou a luz. Isso desde que privatizaram aqui a companhia elétrica da cidade, que tá essa... Loucura. Né, dizem privatizar vai melhorar, acreditem não, viu, gente? É tudo mentira. E velho está igual do vamos cobrar bagagem para ficar mais barata a passar. É mesma conversa mole. Não caiam nessa, que até hoje a gente só paga passagem mais barata e ainda tem que pagar uma fortuna agora para despachar a mala. A mala. Sabe? A gente viaja com audiovisual, tem hora que a gente viaja com 15 malas. É muito A gente paga extra, umas 4 extras. E é assim, a segunda extra é o dobro do preço da primeira. A terceira é o dobro também, vai aumentando, Nossa. assim. Cada bagagem extra é um valor. Então não caiam nessa, viu, gente? Do ladainha de privatizar, vai tirar isso para ficar mais barato. Não caiam nessa, viu? É tudo lenga-lenga. Inclusive, disco, né? Pô, como é que você despacha disco? Como é que você... Se for ver, o disco não poderia ir na mão. É, Mas você vai despachar o disco do jeito que os caras cuidam. que coragem. Sabe, o disco tem case, se a gente for pensar, se a gente for botar o valor do disco, tem case que tá mais de 150 mil reais de disco dentro do case. Porque é igual, dependendo de quem tá comprando, é igual o ouro isso aqui, tá? Quem não sabe, pra quem não, né, pra quem gosta, isso aqui é igual o ouro. Tem disco que vale R$1.000, R$1.500, R$3.000. Muito mais, né? Entendeu? Então, assim, tem case que tá valendo milhões mesmo. Imagina, Como você vai você despachar. despacha? Hoje mais cedo eu contando pra você que eu peguei o ônibus, o case do meu lado, tava dentro do case mesmo, não era nem a bag. E eu não consigo. Quer ficar do lado, porque se às levarem, né, é uma às fortuna. vezes ele né? fala comigo, nossa, mas tudo isso que seus discos, eu falei, você não tá entendendo. Eu só tenho isso na minha vida. O que eu tenho na minha vida são os meus discos. Então, e assim, é desde quando eu nasci. Então não tem como, você não consegue, né? E eu sempre levo na bag. Teve uma vez até no aeroporto um caso engraçado. Eu com a bag, aí passando no raio-x, aí a moça, o que tem aí dentro? Eu falei, disco. Disco? Eu falei, você quer que eu abra? Ela, quero. Aí eu abri, ela olhou, ela não acreditou que eu estava carregando disco. E na época, você colocava embaixo da poltrona, né? Acho que ainda pode, né? Aí ela, eu falei, só tem disco, quer que tira todos? Não, pode fechar. Foi muito engraçado. Disco? Disco de vinil, né? Eu falei, tô indo fazer um baile ali. Eu tava vindo pra cá, acho que eu tava vindo pra cá. Tô indo fazer um baile ali e já volto. A galera não tá acostumada ainda, Não. né? Assim, até hoje o pessoal chega no nosso baile e olha que tá no vinil, né? Caramba, tá discotecagem no vinil. Tá... Era assim que eu ficava no começo também. Eu Ainda fiz um fico. baile para um amigo nosso domingo também, que aí veio uma galera mais velha da região ali de onde ele faz a festa, né? Que era uma festa mais de dia, e aí vai mais família, né? E o pessoal mais velho, caramba, direto no vinil, né? E lá eu tava no meio no meio do baile, assim, num lugar, né? Tem hora que a gente fica no Era o meio da centro. galera, né? Assim, então é bem legal isso. Você vê as vitrolas, o som rolando no meio da galera, assim. Tem gente que vem, pede pra pegar o disco, olhar, assim, né? É disco mesmo? É Nossa, disco daquela mesmo. época. Isso aqui é de tal ano, isso aqui é de tal ano. Não, e uma coisa que é muito engraçada que eu percebi nas últimas 2 vezes, que eu tive com o Pezão, que é um DJ aqui de Brasília, super querido, né? Do Criolina, tem um projeto de black music super famoso. E ele tocou no mixer digital com os discos digitais, né? E uma curiosidade que eu não tinha percebido, cara, o disco digital junta muito mais sujeira do que os discos originais. É muito doido. Tanto que eles andam com né, um felpuzinho para limpar, para limpar as agulhas. Porque junta, assim, durante o baile você vai ter que limpar as agulhas Nossa. várias vezes. Durante o baile. Eu não sei porquê, mas o friso talvez seja menorzinho, eu acho que junta mais poeira.
Mas não sei, o disco digital, para quem não sabe, é um disco que ele lê a informação do giro na agulha e traz a música do computador, como se estivesse naquele disco, né? É um disco de time code que chama, né? Ele, na verdade, está tocando só o time code para o computador ouvir e aí o computador devolve a música que você quer naquele tempo, do jeito que você está mexendo ali, né? E é muito comum hoje em dia, hoje até mais usado do que controlador e disco de vinil original, por causa disso, né? Muito caro, assim, né? Estragar um disco às vezes por causa de algum bêbado que veio na festa mexer nas coisas errado, né? Então, assim, acaba que é um caminho meio... Mais seguro, né? Os vinis vão ficar para momentos específicos, é uma questão de tempo, assim, até porque... Na verdade, agora até estão fazendo mais, né? Inclusive, eu comprei um que é o disco super caro do Bezerra, né? Foi aquele do... O Rei do Coco. O Rei do Coco saiu agora, Saiu né? agora, R$200 eu comprei um disco que vale R$1.000, assim. Imagina o cara comprou agora por R$1.000, vendo sair por 200 ali. Porque no fundo, igual a Tati falou, eu falei, não, mas o velho é o velho. Sim, mas esse que eu tô comprando agora, daqui a 20 anos é o velho também. Então, assim... faz sentido. Sabe, não vai ter isso daqui a 20 anos, não vai ter separação dos dois, assim, sabe? Vai ser todos dois velhos. Então, no fundo... Dá na mesma. Assim, acho que ela quis dizer a história, né? Eu assim, esse aqui foi de alguém, existiu naquela mas você época. Não sabe, se chega pra você é só o disco, né? Assim, tipo... Então, assim, sei lá, pra mim, eu não tenho essa de, não, tem que ser o original. Sabe? Se tem a qualidade, é importante ter a mesma qualidade, que às vezes a reprensa não tem a mesma qualidade do original. Isso já aconteceu em algumas reprensas e a gente, com o tempo, vai descobrindo qual que tem, qual que não tem. Mas, né... Se tiver a mesma qualidade, cara, pra mim o mais barato é melhor, porque é mais barato. Dá pra comprar outros. Mandar um abraço pro DJ Pedregulho. Ó, Pedregulho sempre participando. Abraço, querido. Mandou um abraço aí pra Paty. Vai lá mais tarde, hein? Estamos esperando. Ver a maestra tocar. E só um palpite aí na história dos discos sujar, né? Porque você não troca o disco, fica o mesmo disco ali em cima, recebendo a poeira do baile, né? Da pista, do chão, então acaba É verdade. sujando mesmo. Quando é a gente o fica disco trocando digital, o tempo você todo, não troca. É verdade, tem razão. E a gente notou aí que tem alguns discos aí na mesa, a Paty mostra trouxe pra algumas gente coisas. O que você trouxe aí de diferente? Tem alguma história? E por quê que você trouxe esses discos aí? Tem alguns que são meus que eu comprei recente, a gente botou aqui só para dar uma... Mas tem os dela, fala dos seus. Eu trouxe 2 discos que eu gosto muito, porque eu sou a louca do instrumental, né? Uhum. E esse disco aqui, eu queria contar a história dele, que foi muito engraçada. Mostra pra câmera, Paty, pro pessoal mostrar. Deixa eu fazer assim, ó, que eu acho que... São esses 2. Isso, na câmera da Paty aqui, a da... Aí esse disco aqui eu queria contar a história, que foi uma viagem que eu fiz de família pra Anápolis. E aí a gente sempre, né, como um bom... Aqui perto, né? Aqui pertinho. Aí, como um bom DJ, a gente sempre procura um sebo, né? Onde vende disco, né? E aí eu fui numa loja que nem era só de disco, vendia fita, vendia várias coisas. E aí eu falei pra ele assim, tem disco e tal. Ele falou, tem esses aqui. Aí tinha uns lá mais caros, assim, mais novos. Tem esses aqui que vão pro lixo. Falei, lixo? A gente vende a R$1. Aí eu fui olhar pra ver o que tinha. Tava esse disco aqui. Esse disco é super legal. R$1 eu paguei nesse disco. R$1. A capa tava um pouco mais, assim, mais sofridinha, né? Aí eu passei uma fita pra poder fechar. E esse disco eu gosto muito porque ele tem aquela música Lamento Sertanejo do Dominguinhos que não tinha nem esse nome na época, né? Tá como forró do Dominguinhos. Que é do lado B, é a 4ª música. E eles gravaram, se eu não me engano na história, se eu soube direito, eles gravaram acho que antes do Dominguinhos, e depois que colocou o nome Lamento Sertanejo, ele gravou, né? E eu amo essa música, porque essa música, ela, em qualquer versão que eu já ouvi, eu gostei de todas. Eu já ouvi o Mestrinho fazendo um solo, eu já ouvi várias versões rápidas, versões lentas, a Mariana Aidar cantando com o Dominguinhos sentado tocando junto e o Duane. E ela é perfeita. Para mim, essa música ela é perfeita, porque em qualquer versão, em qualquer ritmo, né, em qualquer BPM que você tocar, é ótima. E ela é só instrumental nesse disco. E ela é maravilhosa. E aí, o máximo foi que eu achei o disco por R$1. Um dia eu tava tocando no Remeleixo. Aí o Magno, que raramente
falava alguma coisa, subiu no palco, ele, que disco é esse? O Magno é o que fazia a produção do Remeleixo na época, né? E aí eu falei assim, é esse aqui. Aí ele falou assim, nossa, peraí, vou levar lá pro mestrinho, que ele perguntou que disco que era. Levou pro mestrinho ver um disco que eu comprei por R$1 em Anápolis. Em Anápolis ainda, Anápolis, um passeio de família, assim, né? O Quinteto Violado tem uma sonoridade que é bem deles, o assim, disco né? Inteiro Específico. Vários discos dele tem uma coisa que é deles, assim, que ninguém consegue fazer, assim. É um instrumental muito rebuscado e ao mesmo tempo com o pé no chão, com a batida, é bem legal, eu também gosto. E o outro, fala do outro. O outro é Exaltação ao Baião, do Léo Peraci. Ele é mais orquestrado. E eu escolhi ele hoje também por uma história que aconteceu recente no Woodstock, que me contaram, né? Porque eu tava tocando e eu não vi. O Matheus falou pra mim que a hora que eu fui tocar Maria Fulô, Adeus Maria Fulô, tinha uns senhores, né? Uns homens mais velhos, assim, que começaram... Tinham 3, né? Tinham 3 senhores mais pra frente, assim, que a hora que eu comecei a tocar, eles choraram. Que a música é incrível, né? Adeus Maria Fulô e na versão que eles fazem é incrível. E eu amo essa música também. E aí eu toquei e ele falou, nossa, a hora que você começou a tocar, eles começaram a chorar aqui, ficaram emocionados e tal. Então, isso que é o que vale pra mim, né? Você sair de casa, levar os seus disquinhos lá e fazer alguém se emocionar com a sua música no baile, né? Isso não tem preço. E eu amo música instrumental, principalmente orquestrada. Eu acho que dá para dançar e é muito gostoso de ouvir. E é uma coisa totalmente fora do que o forrozeiro que inicia, né? Aquele pessoal que a gente falou que estava começando. É totalmente fora. Então, ninguém imagina que vai chegar no forró e ouvir uma música com orquestra, né? No fundo, assim. É muito louco, né? E ao mesmo tempo que eles se conectam até mais do que o resto das músicas. Porque, pelo menos, orquestra, eles ouvem em outros lugares, né? Sim. A zabumba, o sanfone e o triângulo, você só ouve... No forró, No forró, né? A orquestra, não. Você vai num teatro, tem orquestra. Num show, né? Em filme, tem orquestra, né? Filme... Várias trilhas sonoras de filmes são orquestradas, né? Principalmente os grandes clássicos, né? Desde Odisseia, 2001, Star Wars, vários dos grandes clássicos são orquestra tocando no filme. Então eles se identificam, né? Mais e conseguem se conectar mais. É um jeito de você trazer, ao invés dos classicões, porque eu sempre tive essa busca. O que eu consigo tocar fugindo dos classicões, mas que eu consiga... Trazer a galera. E esses de orquestras sempre foi um que funcionou. Porque a galera se conecta, né? As músicas meio Disney, né? Assim, tem umas coisas, né? Bem Disney, assim. Te leva para aqueles filmes, né? Aquela memória auditiva de infância. Pois é, pra mim também funciona, né? E aqui eu tenho uns discos que eu comprei recente, não é muito especial não, mas esse aqui tem uma música bem gostosinha, que chama Saudade Imprudente, que a galera gosta muito no baile, né? Um baiãozinho romântico do Dominguinhos, né? E é isso, gente. Estamos no horário, como é que temos mais participações? Como estamos aí? Até mandar um abraço pro Michael Leite. O Michael Leite participando, Maicão. Grande abraço. Ele participou da gente, inclusive, lembrando que teve gente que a gente não conseguiu fazer na época, porque foi um projeto que começou um pouquinho depois, mas eu vou trazer outros DJs amigos aí, Flávio Bruno, lá de BH, inclusive, que não conseguiu gravar aqui com a gente, porque a gente não estava ainda com podcast, mas veio tocar na nossa festa, então vai ter uma galera ainda que tá devendo uma conversa aqui com a gente. Eu toquei com ele semana passada, com o Flávio. Eu acompanho o projeto que vocês fazem, né? Como é que chama? É o... Resistência, né? O Resistência é o do Flávio, né? Que ele faz, eu acho que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas o que a gente tocou foi o do Léo, professor Léo lá de BH. Ele faz o... esqueci o nome agora, gente. Baile Roots. Ele dá aula, né? Num espaço. Muito legal o espaço. E aí esses alunos, ele quer começar a introduzir o forró, que a gente chama de forró roots, né? O forró só no vinil. Então, a ideia dele é fazer para esses alunos que ele está trazendo para agora para fazer aula, para ter baile com vinil. Então, por isso que eu te falei, lá eles estão introduzindo isso aí. Então, algumas pessoas como o Flávio, o Léo, eles estão, né, o Yuga, o Vini, eles estão fazendo esse trabalho com o vinil, né? E aí, esse do Léo eu acho o máximo, porque ele dá aula antes,
Aí o pessoal já tá, né, na empolgação da aula, e aí continua, e o baile vai até 3 horas da manhã e ninguém para, tá, gente? E isso é uma coisa que a gente até conversou já aqui, é responsabilidade muito do professor também, Sim. essa introdução, porque não adianta ele ficar dando aula com as músicas mais recentes, Fala Mansa, nananã, e aí o cara chega no baile e é outro som que tá tocando. Exato. Hoje está menos descompassado um pouco isso, né? Até que aqui em Brasília, pelo menos, a gente tem a maioria dos nossos professores de forró roots aqui de Brasília são forrozeiros mesmo. São adeptos, estão sempre nos bailes, no nosso, nos outros, estão sempre indo nos bailes. Não são professores de dança que dão aula de forró. Não, eles são forrozeiros que também são professores de dança e dão aula de forró. Então eles conseguiram trazer um pouquinho mais próximo, né? As músicas que eles dão aula são muitas músicas que a gente sim toca no baile. Sim. Mas se você pega um professor que não é forrozeiro, ele é um professor de dança que dá aula de forró, ele não vai ter esse conhecimento, ele não vai ter. Porque não tem mesmo, não conhece, Tem que não frequentar, frequenta. Então ele não vai conhecer. Por isso que eu acho que aqui em Brasília a gente tem hoje uma galera que dança, assim, muita gente hoje sabe dançar, e muita gente sabe dançar bem, e a galera dança muito. Sim. Isso é uma coisa muito de Brasília. A gente tem viajado em outros estados, vai nos forróis, não é a mesma coisa. A galera aqui é mais dançarina mesmo, sabe? E a galera nos outros estados é forrozeira. Tipo, vai lá, dança, mas não é que Vai encontrar, vai foi pra conversar. aula e isso. aprende, treina e faz as coisas, né? E eu acho que é fundamental isso, assim, ninguém nasce sabendo dançar. Sim. Hoje, muito menos nasce conhecendo forró, tirando quem é de filho de nordestino, porque mesmo no Nordeste você já não ouve mais isso aqui desde pequeno, você ouve outras coisas. Você pode até ter um pai ou uma mãe que gosta, que bota você pra ouvir, mas se não for isso, você vai ouvir outro tipo de música no Nordeste, Sim. que não é essas aqui. Isso já é diferente, né? Então, assim, a dança é a mesma coisa. Ninguém nasce sabendo dançar, gente. E aí que também entra um pouquinho do que você falou. A gente precisa ajudar essa galera a gostar do baile, a se sentir parte do baile. Por isso que a gente tem que dançar com a galera que não sabe mesmo, senão ele não aprende a dançar. E a galera tem... Aqui em Brasília teve momentos de panelinha, hoje tem menos, mas... Todo lugar tem, né? É uma crítica é uma autocrítica que as pessoas do forró precisam saber fazer. Você saber sair da panela de dança para poder trazer novos forrozeiros, para a galera poder aprender a dançar. Porque, ninguém sabe dançar. Mas você dança com alguém que não seja os mesmos que você já está acostumado a dançar? Não, então como é que você quer que as pessoas cheguem onde você está dançando do jeito que você quer se você não dança com elas, né? Meio que... E aí, por isso que a gente tem a aula hoje, inclusive, Carol e Lud vão dar aula pra gente hoje lá, antes do baile, que é exatamente pra gente ter essa interação com quem não sabe dançar, com quem sabe, e aí elas fazem questão, né? Pelo menos assim, é a linha do pessoal aqui de Brasília, de trocar os pares, mesmo o pessoal que tá de casal, não quiser não troca, mas para trocar, para dançar com outras pessoas, para aprender novos jeitos e já interagir também, né? Você chega sozinho no baile, já tem uma aula, já conhece... Já faz amizade. Já faz amizade, já... Não, e é legal isso da troca, porque cada um tem a sua linguagem, né? Quando eu comecei no forró, o Evandro Paes, que dá aula lá em São Paulo, ele falou isso pra mim. Ele falou assim, a dança, cada um tem a sua linguagem. Cada um tem sua forma de dançar, cada um tem o seu jeito de dançar. E aí, quando você vai fazendo essa troca, você vai meio que aprendendo novos idiomas, né? Na dança e novos passos. Você tem muito a aprender com o outro, mesmo se o outro não souber. Às vezes, você vai ensinar ele e você consegue até melhorar a sua dança ensinando ele, né? Se comunicando melhor com ele, que não sabe ainda entender, para poder que ele faça o seu passo. E aí você está... aprendendo a levar melhor, é verdade. Isso é muito natural. Agora, voltando um pouquinho, né, que eu acho que a gente podia falar mais, né, que é sobre a dificuldade das mulheres no forró. Você falou um pouquinho de DJ, mas e de forrozeira? Que eu acho que se conecta com mais mulheres, de repente, se você falar um pouquinho
sobre várias coisas que talvez você tenha enfrentado como forrozeira e teve que, né? Hoje a gente tem até uma galera que fala do forró sem assédio, né? Um abraço pro pessoal do forró sem assédio, muito bom, muito que é um importante. trabalho legal, que fala sobre isso, o que pode, o que não pode, o que tá certo, o que não tá certo. A gente teve um exemplo nacional agora sobre isso, que foi no BBB, 2 expulsões Sim. do BBB, que talvez seja o maior programa de TV no Brasil. Ele, né, expulsou 2 homens por causa de assédio, importunação sexual. Aí pode encaixar em vários do jeito que você quiser, mas foram expulsos do programa porque a direção Não entendeu respeitaram, que aquilo não podia ser carimbado como algo normal, que precisava ser punido, porque entende que na sociedade também precisa fazer, e como é um espelho da sociedade, entenderam isso. E então, assim, o que você acha? Como é que é um forró pra você isso? Forró é um lugar que a galera, pelo menos, tem um pouco mais de respeito nesse sentido, eu penso assim. Mas eu sou homem, é mais fácil falar, né? Não, eu acho que vem mudando muito, assim, de quando eu comecei pra agora, eu acho que muita coisa evoluiu. Até os próprios homens agora estão se preocupando com isso, né? Tem muitos que se preocupam com isso, que tem amigas mulheres, que tem aquela proteção, né? De querer, se tiver alguém importunando, alguém incomodando, assim. No forró, de um modo geral, não acontece muito, mas tem a sua porcentagem, né? Pequena, mas tem. E já teve vezes de eu estar dançando e o cara já tá meio que já tinha tomado um pouco mais, aí já tá meio com outras ideias, e às vezes você não tá na sintonia da pessoa. Então eu acho que se você tá dançando e você tá na mesma sintonia, vocês se sentem na mesma sintonia, acontece naturalmente. Acho que todo forrozeiro consegue confirmar isso. Agora, se você tá vendo que a pessoa não tá e tá se sentindo incomodada, tem que parar, né? É o que você falou agora. Foi expulso, você tem que parar a dança. E eu já parei a dança por causa disso. Eu raramente fazia isso, mas chegou num ponto. E eu lembro de eu parar a dança e um outro amigo meu falou assim: não, desconsidera, ele não tá bem, ele não é assim. Então, ou seja, o cara não era daquele tipo, mas foi o álcool que acabou fazendo com ele naquele momento, às vezes nem é toda vez. Foi naquele momento que aconteceu aquilo. E eu parei a dança. Também não fui brigar com ele, mas parei, me senti incomodada. E aí, a partir daquilo, eu não danço com quem tá com um copo na mão. Porque eu acho que se alguém me chama pra dançar, o mínimo que ela tem que fazer é colocar o copo em cima da mesa, em qualquer lugar que ela conseguir achar ali, e vir com as mãos livres. Porque se a pessoa vem chamar você pra dançar e tá segurando o copo, porque ela não quer dançar, né? Então já é meio que pra mim já é uma informação, ó. Não. Aí uma vez eu falei, não, obrigada, você tá com o copo na mão, pode continuar bebendo. Se você veio sem o copo, então tá tranquilo. Mas tem várias situações, né? Assim, já teve várias situações, mas eu acho que vem mudando. Eu acho que o forró, ele vem evoluindo muito com essa questão também, principalmente com essa questão das meninas, né? Do forró sem assédio. Uma conscientização, eu acho que de todos, porque é como você falou, né? A sociedade vinha já trazia isso pra gente que era meio que natural, e agora até as mulheres estão entendendo que isso não é natural. Isso não é normal. A gente tem que deixar, a gente tem que querer. É um pouco da briga que se faz, inclusive, com a educação sexual de crianças, né? Que tem que ter para elas entenderem o que pode e o que não pode. Educação sexual é importante para as meninas e os meninos pequenos entenderem que aquele local é proibido de mexer, que é uma coisa delicada, que tem que ensinar, né? E aí a gente tem essa turma aí contra a educação sexual porque acha que é ensinar outras coisas, que não tem nada a ver, né? Assim, é importantíssima a informação, né? Com certeza. Tem que saber falar, né? Saber ensinar. E por isso que tem que ter a educação sexual oficialmente nas escolas, no plano de educação, para que não seja alguém que acha que sabe, sim uma pessoa que estudou, que tem, inclusive, documentos para poder mostrar, porque tem, né, livretinho que ensina, tem todo um arcabouço por trás disso que ajuda na educação, né? Conscientizar desde pequeno. Né? Igual nesse caso do BBB mesmo, algumas pessoas acham que não, que é normal, que tá tudo certo o que os caras fizeram, entendeu? E algumas mulheres. Então tem que... o episódio foi bom até pela informação de que, olha, gente, não, isso tá errado. É velha história, acho que tem um vídeo que acho que é a Adriane Galisteu que fala não é não, e quando a mulher está embriagada, o sim também é não. Sim. É mais ou menos por aí que tem que entender, sabe? Não é não, e o sim, quando tá sob efeito de drogas, é não também, sabe? Ela não sabe o que tá... não dá pra,
sabe? E o homem tem que entender isso, tem que, né, crescer, né, gente? E tem aquela coisa, né? Não é porque eu quero dançar que eu quero alguma coisa com você, né? Você aceitar uma dança, sinal que você quer dançar. Exatamente. O que vai acontecer naquela dança, aí, se for do consentimento dos dois, ok. Mas, né, às vezes você aceita porque você só quer dançar, né? Então, dos dois lados, né? Tanto da mulher quanto do homem. Então, às vezes, aceita uma dança apenas, né? Não é convite para algo mais, lógico, pô. Você, no forró, há muito tempo que já não dá pra fazer assim, chegar, chama uma menina pra dançar e já... Não, sabe? Tá errado, gente. Tem que conhecer a pessoa, tem que sentir que tá rolando um clima, aí você vai construindo essa relação juntos na dança, mas nunca avance o sinal, principalmente de uma menina que você acabou de chamar, de que você não conhece, que você sabe se é solteira, não é... Entendeu? Então vamos ter o respeito, respeitem as minas, né? Uma frase parece boba, mas eu acho que ela é forte, sentido, né? Respeitem as minas e entendam que o espaço delas no forró precisa ser respeitado sem que elas tenham que brigar, sem que elas tenham que fazer movimentos mais fortes. Não. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural, tem que ser respeitadas, entendeu? A Nanda tá lembrando aqui, a gente teve uma aula recente dos professores, né, Luan Pedreira, do Lá na Dança, acompanhado da Dini, e eles frisaram muito isso, né, dos limites do baile, né, até onde você pode segurar, onde é certo, que lugar que você deve botar a mão, né, então assim, né, na questão do abraço, né, não é para abraçar e dar a volta e ir com a mão lá no peito da pessoa do outro lado, então foi bem legal, os professores estão atentos a isso também, né, uma questão que acontece aqui em Brasília, né? Não sei, acho que nos outros bailes dos outros lugares também está começando, mas aqui é muito natural. As mulheres estão conduzindo os homens estão dançando com homens, as mulheres estão dançando com mulheres. Então, a gente tem uma situação de mais respeito no baile, mas ainda assim, refrisamos, qualquer situação de incômodo, de desrespeito, se você vê alguma coisa estranha... não vai ser tolerado. Comunica a produção, comunica a segurança, comunica o pessoal do bar, que estão todos preparados para poder auxiliar. A gente não vai tolerar, porque assim, no forró é inadmissível. Eu acho que o forró, ele já é um espaço mais legal nesse sentido, porque a gente tem o lance do chamar para dançar, né? Então, assim, você tem esse ato que você respeita, você não acha que a mulher tem que aceitar quando você chama. Exatamente. Você já tem uma relação de respeito nesse sentido, que você chama para dançar e ela tem que dizer sim ou não, e aí você vai, se sim, dança, se não, você, ok, obrigado, e vamos, bola para frente. Segue não o baile. tem, então, eu acho que isso já construiu uma relação mais respeitosa entre homens e mulheres, né? Porque você vê, tem outro tipo de música, o cara acha que tem que beijar porque ele quer beijar, ela tem que beijar, né? Isso aí... Tem que aceitar, né? Tem que aceitar um beijo. Imagina, se no forró as mulheres não precisam aceitar a música, tem lugar que a mulher tem que aceitar o beijo porque o cara chegou e, sabe? Sei lá, eu não entendo, não consigo, confesso, não consigo entender muito, porque não é parte da minha construção, então para mim é difícil até entender isso, mas... No forró é uma desconstrução também, porque assim, a sociedade tá desconstruindo essas relações opressoras com o tempo. Sim. Não é uma construção constante, né, gente? Não é assim, acabou o machismo. Não, cara, o machismo é uma luta que tem que continuar até a gente ter uma equidade de gênero nas coisas financeiras, nas questões políticas, nas questões de comando das empresas e de, né, todas. Enquanto não foi equânime, né, não é igual, mas é equidade, né? Enquanto não for equânime, a luta tem que continuar. Exatamente. A gente tem que entender que somos todos machistas porque somos filhos de um mundo machista e a gente tem que ir ao encontro de desconstruir isso, né? Não é uma mágica, não tem uma fórmula, é conversando, é entendendo, é respeitando. São muitos anos, né? Há 10 anos atrás, essas cenas do BBB iam passar batido. Sabe, gente? Iam passar batido. O fato é que se bobear, se resgatar, e vai ter gente que vai resgatar isso aí, né? Porque a internet não perdoa. Então, eles estão pagando de bom moço, mas eles vão resgatar um monte de coisa que os caras deixaram passar, que eram piores do que o que a gente viu dessa vez, entendeu? Então, é um processo.
cada vez mais. Eu agradeço até meu irmão mais novo, que ele me ajuda a entender isso muito mais, porque ele já vem dessa geração, que já nasceu nesse mundo que é errado ser machista. Eu nasci num mundo que era bonito. Era bonito ser mulherengo, era bonito não ser fiel e infiel, era bonito. Era o macho, era a imagem do macho da sociedade, entendeu? Assim. Eu nasci nesse mundo. Hoje meu irmão já não nasceu mais nesse mundo. Já sabemos que tudo isso está errado. Mas ainda assim tem coisas que as pessoas ainda não sabem, como a gente viu no BBB. Para eles estava tudo certo, o que eles fizeram, entendeu? E até no próprio forró mesmo, as músicas de forró de antigamente, tem várias músicas, várias, assim. Uma vez eu fui tocar num baile de umas meninas que fazem um forró lá em São Paulo. Aí elas viraram, na época, acho que foi 2018, foi bem no comecinho, assim, que eu tinha começado. Aí elas viraram pra mim, aí eu só fazia no vinil, né? A gente não queria música machista. Eu falei, então não tem como eu tocar. Não tem como. Eu toco música de 40, de 50. Basicamente, as músicas eram machistas. Não tem. Eu falei, eu acho que a gente tem, se for o caso, a gente toca e fala sobre o assunto. Mas assim, não tem como você dizer pra mim assim, não toque músicas machistas. Uma ou outra vai acabar tendo essa ideia. Porque era o que era aceito na época, né? Era o normal na época, né? Então, tem várias músicas, por exemplo, do forró que são maravilhosas de dançar e que a gente não pode mais tocar. O Bata no Meu Louro. Não Bata no Meu Louro. Às vezes passa, né? Tem o Tururu, esqueci o nome da música. Também não toco mais, porque fala que a mulher boa é a mulher que faz tudo, sabe? É uma linha assim. E a música, a melodia da música é maravilhosa para dançar. E aí você fica, eu gosto dessa música, mas aí se eu toco, eu causo. O pessoal vai começar a prestar atenção na letra, mas e aí? Então tem algumas específicas que já não se podem tocar, mas é muito difícil. Eu costumo traçar a linha a partir do momento que incomoda alguém que está presente lá na casa. E aí eu acho que se está incomodando alguém, essa música não precisa ser tocada mais, porque a gente está ali vendendo alegria, vendendo festa, vendendo coisa boa. Não dá para você convidar a pessoa para ir na tua festa e tocar uma música que deixa ela incomodada. Então acho que a linha é por aí. As meninas, quando falam, essa música me incomoda, outra me incomoda, eu tiro do set e é isso, entendeu? Porque às vezes eu não percebo, às vezes eu toco e depois é que eu vejo que tem algum problema na música, que tem alguma fala machista, porque uma coisa também é tem umas músicas que são machistas, tem umas músicas que são misóginas, né? Há uma distância aí, né? Em termos do quanto que incomoda as mulheres. Então, assim, tem música que é homofóbica, né, e tal. Então, assim, quando a gente tem as pessoas que se incomodam, acho que a gente tem que... Até porque tem música pra caramba, não precisa tocar essas músicas, né? Tem um monte de música. Essas que incomodam, a gente consegue tirar, Bata Nego, tem várias que... E fica a dica aí para as bandas novas, para os compositores que estão aí regravando. Pega essas músicas que tem a letra ruim, aproveita dá que a melodia é perfeita, dá uma mexidinha, corrigida, deixa ela boa. Alterada, grava um instrumental dela pra galera poder tocar no bem baile. Lembrando. Estamos aí com o Alex Corrente acompanhando a gente. Grande abraço, Alex, já esteve aqui com a gente, gravou. Fica a dica aí para as próximas produções. Inclusive, bem lembrado, porque uma das músicas que eu acho mais horrorosas do forró foi feita recente. É uma música das bandas atuais, é uma composição de um músico atual que está hoje no circuito, a banda está hoje no circuito, e a música é um absurdo maior do que qualquer outra que tivesse nos vinis, assim. É um negócio que não vou comentar aqui, mas quem conhece forró sabe qual é a música que eu tô falando, que deu um BO recente, inclusive, mas ela fazia sucesso antes. Aí, de repente, perceberam o absurdo que é a música, e aí estão recuando. A galera comentou com a banda entendeu. Eu acho que até nem entrou numas de é nossa música, vamos assim mesmo. Não, porque é um horror, fala de, sabe, mulher como se fosse, sabe, objeto, assim, num nível que nem antigamente fazia-se. Ou seja, é um negócio fora do padrão mesmo, assim, na minha opinião. Não tem nem música nem vinil que trata as mulheres do jeito que essa música trata. Então, assim, as mulheres podem até falar melhor do que eu, mas eu fico incomodado, imagina a mulherada, que isso.
Verdade, verdade. Mas a gente está caminhando para o final do podcast. Mandar também um abraço, registrar a presença do nosso amigo Marco Túlio, que está sempre com a gente, vai estar lá no baile hoje. Gente boa, ele demais. E o Ícaro Cruz quer saber se hoje vai ter um shotzinho. Vai ter shot. Claro que a vai gente ter atende shot. a pedidos. A gente toca pouco shot no Brasil, porque o povo é meio forrozeiro alucinado, gosta de dançar. Mas sempre tem o espaço do shot, claro. Tem. Pô, sempre. O povo também quer dar uma baiãozinho, chamegada, né, gente? Poxa, meia luz. não é só dança, também tem o chamego lá. Inclusive, né? Aqui a gente tem vários casais que foram formados no forró. Então pode querer mais do que dança, tá, gente? Só tem que ir de acordo com, né, a receptividade da pessoa, entendeu? Pode. Tá? Inclusive eu conheci, né, minha digníssima Tati, que tá falando com a gente aqui nos bastidores, no forró. Vocês se conheceram no forró, Nanda conheceu o parceiro no forró. Então, assim, pode, mas vai com respeito. Desde que os dois queiram. Vai com respeito, vai sentindo, vai conversando, vai devagarzinho, que vai dar certo, tá, gente? Só pra deixar claro também, que, né, forrozinho também pode chamegar. Claro. Por isso que o povo quer shot também. Como diria de shot. Eu lembro o Maico falava assim, mandava um forró, muito engraçado. Um grande abraço aí, Maico Fuzue. Shot! E via num forrozão. Esse era o Maico. Como diz o Dió, vamos chamegar, né? Dió, grande Dió, inclusive, que é sonho de consumo do Esse Forró é Nosso, tá? Trazer o trio chamego aí. Mas, né, já estão tocando cada vez menos, né? Então tá cada vez mais difícil. Mas a gente já chegar lá, trazer o trio chamego pro Esse Forró é Nosso. Lembrando, né, para não esquecer, já que a gente falou um monte aqui, hoje à noite estaremos tocando esses discos e mais alguns no Esse Forró é Nosso, no do Clube dos Oficiais dos Bombeiros, a partir das 21 horas. A gente vai ter aulão com a Carol e com a Lud, depois eu toco um pouquinho para esquentar a pista, depois a Paty vai e aí é com ela até a hora que ela cansar, e eu faço o finalzinho lá só para ela poder ir no banheiro. Então não deixem, sigam a página do Esse Forró é Nosso no Instagram para acompanhar as fotinhos, que a gente faz uma porção de fotos bem legais lá do pessoal dançando. Esse já é, acho que, o 8º episódio do Esse Podcast é Nosso, então se você gostou desse programa, tem 7 outros programas para você curtir aí, com uma galera super legal. E espero que a Paty tenha gostado de estar aqui com a gente. Espero que o povo conheça mais ela depois desse podcast. E o forró pra cima, né? Vamos ver se a gente consegue levar ele aí, trazer ele pra rádio, levar ele pra TV, pras novelas, né? Mariana Aidar tá ajudando a gente aí nisso. Teve algumas outros artistas, também, né? O própria Juliette, que ganhou o BBB, gravou disco de forró. Então eu acho que o forró vai chegar lá. Vai. Devagarzinho a gente chega. Só não dá pra reclamar que tá cheio e depois reclamar que tá vazio. Não dá, os dois não dá. Tem que decidir o que quer, como diz a música, né? Então é isso, gente. Um abraço, e a gente deve fazer um podcast sobre dança com o pessoal da academia lá na dança. O Vitinho já foi convidado, a gente está ajustando os horários. Provavelmente vai ser no final de semana que vem, que a gente não tem festa. Então acompanha aí as redes da companhia lá na dança e do Esse Forró é Nosso para ver o dia. E, Paty, dá um tchau pra galera aí. Queria agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com vocês aí na telinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também pode mandar lá, e sempre que quiserem, estamos à disposição. Agradecer também o pessoal da técnica aí, Thiago, Rômulo, que está ajudando aí a gente na técnica, o Altino, que ajudou a gente a montar o estúdio, Tatinha, que está aí nas interações, Nanda, que está ajudando a gente aí, Matheus, que está no apoio moral da gente aqui. E é isso, valeu pela audiência. Você que viu ao vivo, manda um alô aí. Quem tiver gravado pode mandar também um alô lá. A gente vai trabalhando aqui a entrevista do jeito que a gente acha que tem que ser mais natural, sem ser, né, como é que Marília Gabriela, sabe? Aquela coisa, de frente, né? De frente não dá, né? Tem que ser mais solto. Então é isso, obrigado pela presença de todos. Obrigada, e gente. Quem, né, vamos lá, hoje dia 18, né? 18, tô certo. Dia 18. Dia 18 estaremos ao vivo, 21 horas, lá no Clube dos Oficiais dos Bombeiros, ali no setor de Clube Sul, ali perto da Terceira Ponte. Só botar no Google que acha, é facinho de chegar.
tem o espaço coberto, estacionamento interno, as bebidas do forró todas no bar pra gente tomar, chiboquinha, catuaba, tem o Netuno. Tudo que forrozeiro gosta. Tem. Cuidado com a caipirinha do nosso barman, que é barra. Ela é 2 caipirinhas, já foi. Então, até mais tarde, galera. Um beijo. Beijo, galera. Tchau. Obrigada.